Qual o melhor imóvel para investimento? Aquele imóvel que lhe traga maior rentabilidade com aluguéis. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Conteúdo Imobiliário. Eu sou Rodrigo Barreto, autor do livro Captação de Imóveis. Então, imóvel residencial ou comercial? Qual é a melhor opção? Sim, para esse vídeo não ficar tão longo, vou me fixar apenas nessas duas opções, tá? Residencial e comercial, combinado? Mas claro, se você tiver interesse em aprofundar mais sobre outras opções, outros tipos de imóveis, como galpões, áreas, andares inteiros, até imóveis industriais, se for o caso, é só falar comigo através dos meus contatos na descrição desse vídeo, que apresentarei um estudo apropriado para aquilo que você deseja. Beleza? Dentre os imóveis residenciais e comerciais, também vou me restringir um pouquinho mais, entre casas, apartamentos, salas. Vamos lá, de forma geral, o valor do aluguel está ligado diretamente ao valor de venda de cada bem imóvel e normalmente varia entre 0,3% a 1%. 1% é muito bom, né? Os fatores influenciadores devem ser bem analisados em cada região e pela oferta e demanda. Isso influencia bastante, tá? Um exemplo recente, bem bacana, uma mansão maravilhosa, super nova, com piso todo em mármore. A casa foi construída em altíssimo padrão em uma das regiões mais nobres de Brasília. Tudo com muito requinte, única e exclusivamente para locação, para atender um público muito específico. E apesar de existirem outras opções muito boas na região, nada tão luxuoso quanto esse imóvel, nada tão muito novo, tão moderno, fez com que esse tipo de imóvel fosse ainda mais desejado. Assim, uma casa com valor de 10 milhões de reais foi alugada por 100 mil reais por mês. Isso acontece para imóveis bem exclusivos, ou seja, dificilmente encontra-se com facilidade imóvel nesse padrão disponível para alocação. Bem diferente, por exemplo, de kitnets no centro da cidade, que encontramos uma variedade maior. Lá na Ceilândia tem um pequeno prédio com loja comercial no térreo e 2 apartamentos nos andares superiores. O valor de 190 mil reais hoje está rendendo R$ 1.900 de aluguel. Viu? Duas realidades diferentes, mas com rentabilidades iguais. Não é tão fácil encontrar imóveis com rentabilidade de 1% ao mês, pelo menos em Brasília é um pouco mais difícil. Às vezes, mesmo tendo boa rentabilidade, não se é tão fácil de se vender esses imóveis também, tá? Outro caminho para uma rentabilidade maior é construir uma casa. Vamos supor um terreno de 150 mil reais em uma construção de uns 200 mil reais. Uma casa dessa pronta em determinado bairro, aqui no Distrito Federal, você consegue alugar entre 3 e 3.500, 3.000 e 3.500 reais. Olha, tudo depende, viu? O bom é, com as dicas que vou deixar aqui, você possa fazer uma análise de cada fator influenciador aí na sua cidade. Como disse, pode ser que em regiões diferentes tenham certa diferença também nessa percepção de rentabilidade. Isso é comum. Então, de forma geral, aqui em Brasília, imóveis maiores com padrão não tão exclusivo, ou seja, com padrão normal, né, de acabamento, nada tão imponente, tendem a ter menor rentabilidade. Isso ocorre também com apartamentos, com metragens maiores. Enquanto salas comerciais, kitnets ou apartamentos de um quarto têm maior rentabilidade. Veja, por exemplo, um apartamento de 3 quartos no valor aproximado de R$ 1 milhão. Ele consegue perceber uma renda de locação no valor de 3.000 a 4.000 reais mês, tá? E as variáveis são as mesmas da comparação de compra. Vista para o poente ou nascente, andar alto ou baixo, se é reformado, se tem armários planejados, tudo isso influencia no valor da locação. Ou seja, a rentabilidade desse imóvel que eu estou falando varia de 0,3% a 0,4% sobre o valor daquele determinado patrimônio. No caso de kitnets ou apartamentos de um quarto ou até salas comerciais, é muito comum aqui no Distrito Federal o rendimento desse tipo de imóvel, um rendimento aí de entre 0,5% e 0,6% ao mês. Ou seja, uma kitnet ou sala com valor de 200 mil reais, por exemplo, tem renda mensal de 1.200 reais. Tudo depende dos fatores influenciadores, principalmente a questão de reformas e imóveis planejados, tá? Pronto. Aqui já podemos ter uma noção melhor
para o que é mais viável em termos de rentabilidade. Mas o que é mais ou menos arriscado? Isso também é importante. Vamos imaginar que você tenha R$1 milhão em mãos. Você compraria um apartamento de 3 quartos ou 5 kitnets? Matematicamente, pela rentabilidade, o melhor é óbvio que são as kitnets. Mas claro, com um apartamento apenas, o seu trabalho com o inquilino é infinitamente menor do que você administrar 5 aluguéis, 5 imóveis, 5 inquilinos. Mas a renda também é menor. Isso é algo que só você vai poder analisar, ok? Porém, imagine se você optar por investir esse R$1 milhão em apenas um imóvel e o inquilino para de pagar o aluguel. Sei lá, de repente o locatário perdeu o emprego. Aí temos um grande problema, pois além de não receber os aluguéis, muito provavelmente você deverá pagar IPTU, taxas de condomínio e ainda ter um custo advocatício para ingressar com a ação de ordem de despejo, que pode demorar um tempinho considerável. Ou seja, algo que era para lhe trazer retorno pode trazer certo prejuízo. Pois claro que você irá cobrar esses valores na justiça, mas você pode ganhar a causa e não levar. E aí? Ou seja, o inquilino não ter condições de pagar. Isso acontece. Rodrigo, mas isso não pode acontecer com as kitnets ou com salas comerciais? Sim, claro. Claro que pode acontecer, mas a probabilidade de ocorrer isso com todos os 5 imóveis é muito mais difícil. Vamos supor que aconteça com um dos seus locatários. Nesse caso, você ainda tem conta com a renda dos outros 4 imóveis e o custo com as taxas de impostos é bem menor, considerando um apartamento de 1 quarto, comparando esse outro de 1 milhão, ok? Até aqui, em termos de rentabilidade e diversificação em mais unidades de imóveis, ficou claro que imóveis menores, kitnets e salas são as melhores opções de rentabilidade dentro daquilo que estou apresentando aqui, tá? Não considerando os imóveis que falei no início, aqueles com rendimento de 1%, tá? Aquilo ali é a maravilha, todo mundo está atrás. Outro fator, e agora você pode ter uma dúvida entre sala, kitnets, o que eu indico a você? Vamos lá, os dois têm rentabilidades bem similares, mas é um risco um pouco maior para as salas. Em muitos casos, pessoas que alugam uma sala comercial dependem do retorno dos seus negócios para pagar o aluguel. Ou seja, numa crise, como uma pandemia, por exemplo, ou por uma má gestão do próprio negócio, é bem possível que o locatário comece a atrasar os aluguéis. Já no caso das kitnets ou apartamentos de 1 quarto, nós temos que analisar quem costuma alugar esse tipo de imóvel. Alguns exemplos. Jovem solteiro que acabou de passar no vestibular e que vem de outra cidade para estudar. E os pais assumem a locação. Esse é um padrão. Outro, jovem solteiro ou recém-casado, sem filhos, que trabalham em empresas públicas ou privadas, tem renda fixa e estabilidade financeira. Pessoas divorciadas e que querem recomeçar a vida devagar. O risco de calote é menor. É verdade, mas ainda tem uma coisa. Por ser imóvel pequeno, se torna bem transitória a mudança. É comum entrar e sair locatário em curto espaço de tempo. Enquanto nas salas, se o negócio der certo, é comum que a empresa se estabeleça ali naquele endereço comercial por médio e longo prazo. Imóveis maiores também têm essa vantagem. As famílias bem estruturadas, com filhos, uma rotina já comum, tendem a morar mais tempo nos imóveis maiores. Assim, na minha opinião, as kitnets são melhores em termos de rendimento, com menor risco, mas com mais trabalho. Com a grande rotatividade de inquilinos, você terá que fazer a vistoria de entrada e saída, novos anúncios, mostrar imóvel, fazer análise cadastral, contrato, dá mais trabalho. Mesmo assim, a minha preferência particular é pelas kitnets. E isso você também deverá fazer a sua análise diante da sua necessidade. Outra vantagem das kits ou salas é que, se precisar de dinheiro, você pode vender uma das unidades, uma das kitnets, com mais facilidade que um apartamento 3 quartos. Se você quer investir em imóveis e ainda tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário ou entre em contato aqui comigo, ok? Lembre-se de deixar o seu joinha, tá bom? Forte abraço, sucesso e excelentes negócios para você!